Fala aí, pessoal, está começando a edição dessa semana do Sessão às 6. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Ribeiro e como vocês já viram no título, vamos falar de Raya e o Último Dragão. Tava bem curioso para ver como esse filme ia se sair, mas o motivo pelo qual eu não falei dele antes, quando lançou há um mês atrás, por aí, na verdade são dois motivos. O primeiro é que eu tava cobrindo o Oscar até semana passada, né? E também porque quando foi lançado era apenas no acesso premium, mas agora entrou oficialmente no catálogo do Disney Plus, sem custo adicional. E vamos falar mais sobre isso com certeza, avisando que haverá uma parte com spoilers lá na frente, mas até lá falaremos sem spoilers, ok? Então vamos começar com a sinopse. Há muito tempo atrás, humanos e dragões viviam juntos em harmonia no mundo de Kumandra. Mas a ameaça de uma força misteriosa fez com que os dragões se sacrificassem para salvar a humanidade. Mas agora, 500 anos depois, o perigo ressurge e a solitária guerreira Raya embarca em uma jornada para encontrar o último dragão e salvar o seu mundo. Dirigido por Don Hall e Carlos Lopes Estrada. É da Disney Animation e está no catálogo da plataforma Disney Plus. Bom, quando vi os trailers fiquei meio preocupado de não ser autoral o suficiente, porque logo de cara vi uma semelhança gritante com a animação Avatar, principalmente quando mostraram rápidas cenas da Raya mais criança. Na hora eu pensei, nossa, essa é a Katara ou é a Raya? Porque parece muito. E quando finalmente assisti, apesar de realmente notar um traço ou outro com não só Avatar, mas Como Treinar Seu Dragão, Moana e até Pantera Negra, no fim das contas o filme se segura sozinho. Porque a riqueza da cultura do Sudeste Asiático, que serviu de inspiração, países como o Vietnã, Tailândia, juntar isso ao roteiro e à criatividade dos roteiristas, tem como resultado uma jornada muito única e independente o suficiente dos outros filmes que eu citei aqui. O que é ótimo, né? Porque se inspiram em outros projetos, mas ainda tem uma identidade própria, o que é muito importante. Com isso, vamos pro roteiro em si. É bem mais maduro do que eu pensava. É muito aquilo que eu falei das animações anteriores, da Disney também. Ou seja, é acessível para todo mundo, mas o que ele tem a dizer é pro público jovem e adulto, com certeza. Sobre, por exemplo, como a importância de existirem pessoas em nossa sociedade que acreditam em um futuro melhor. Ou seja, que não só vejam o mundo como ele é, mas como gostaríamos que fosse. E também vemos múltiplas vezes, e todas de maneira muito eficiente, exemplos de como o medo e raiva nos impedem de confiar em algo ou em alguém e, consequentemente, de dar aquele primeiro passo para a mudança. Quem já assistiu tem um contexto melhor do que eu estou falando, mas é bem por aí. E sobre a história, tirando um esclarecimento ou outro que eu pessoalmente, tendo assistido uma vez, senti a necessidade de ter em alguns casos, é super tranquilo de acompanhar e também faz um ótimo trabalho desenvolvendo diversos personagens, alguns mais do que outros. Mas uma coisa que é válido trazer também é que, apesar das ameaças serem nítidas, eu dificilmente sentia o senso de perigo. Ou seja, raramente eu via uma cena e ficava, nossa, agora eu não tenho ideia de como a Raya vai sair dessa. Não. Ao invés disso era, minha filha, vai dar tudo certo. Segue o fluxo aí que você consegue. Então teve isso também. Mas tem uma tensão muito boa e o que ajuda também são as várias cenas de luta que são muito bem coreografadas. Eu não lembro de ter visto um filme animado da Disney com lutas tão interessantes assim. Acho que poderia inclusive ter mais, mas gostei do resultado final. Seguindo agora com um ponto óbvio, a animação.
Dizer que o filme da Disney Animation ou Pixar tem uma animação muito bem feita chega a ser ridículo, né? Todo mundo já sabe disso. E fico feliz em dizer que aqui não é diferente. Esse padrão visual deles permanece e o modo como eles usam isso para contribuir com uma história enraizada na cultura asiática é muito interessante. A arquitetura dos prédios, os designs das roupas de cada tribo e como elas se diferenciam, as espadas, tudo isso casa muito bem com a história. Um complementa o outro. Outra coisa também que amei foi a dinâmica do grupo que é formado ao longo da jornada. E todos me conquistaram, sabe? Mas tenho que admitir que apesar de adorar o trabalho que os atores fizeram, e há nomes muito famosos aqui, vamos falar de alguns daqui a pouco, se eu não soubesse quem eram os atores por trás, eu não ia reconhecer a voz. Fiquei bem surpreso, e isso aconteceu múltiplas vezes. Tinha muita dificuldade de reconhecer, sabe? De saber quem estava interpretando qual personagem. Isso vale, por exemplo, para Sandra Oh, o Benedict Wong, a Gemma Chan. Não sei se fui só eu, mas enfim, se eu senti isso, então acho que significa que fizeram um bom trabalho. Se ficou irreconhecível assim, então acho que é uma coisa boa. Mas enfim, agora vamos para os principais. Iniciando, claro, pela protagonista Raya, interpretada pela Kelly Marie Tran. Muitos de vocês já a conhecem pelos últimos filmes de Star Wars, essa última trilogia. Ela tá ótima aqui. Vi que a personagem é considerada a nova princesa da Disney, mas sem dar spoilers, eu não vi nada que justificasse isso, sendo bem sincero. Achei até estranho, mas de longe é a minha personagem favorita, incrivelmente carismática, com um coração muito do bem. Dá pra ver que ela puxou isso do pai, que também é um personagem sensacional, mas eu gosto que ela não é 100% igual a ele. Tem algumas coisas que ela só aprende na prática mesmo, sabe? Na marra. E tem muita gente na vida real que é assim também. Então acaba sendo bem realístico nesse quesito. Não me importaria de vê-la numa continuação sem problema nenhum. Em seguida temos Awkwafina, que faz a Sisu, o último dragão. Eu adoro Awkwafina, desde quando a vi em 8 Mulheres e um Segredo, eu acho que esse é o nome. Aqui ela tem uns momentos bem engraçados. Pra mim ela representa muito bem a inocência do ser humano, o que é irônico porque ela faz um dragão. E como essa mesma inocência pode ser tanto um defeito como uma qualidade nos dias de hoje. Esse contraste é muito interessante. Pelo fato dela misturar, por exemplo, isso com o otimismo, sabe? É nesse quesito que eu sinto que pode ser uma qualidade. É bem interessante de acompanhar essa jornada, esse desenvolvimento. Também muito carismática. As interações das duas são ótimas. Mas, como disse antes, eu adorei a química do time inteiro. Não sei se é spoiler dizer quem mais está no grupo, mas se você assistiu, você sabe quem são. Bom, sobre o formato de lançamento, nessa pandemia, a forma que a Disney encontrou de evitar que seus filmes fiquem muito tempo guardados, digamos assim, e caiam no esquecimento das pessoas, foi o acesso premium. Para quem não está familiarizado, nada mais é do que uma forma de você pagar por um filme no Disney Plus que você até então só poderia assistir no cinema. Então você não só teria que ter o Disney Plus, como também estaria pagando à parte o filme em questão. Aqui no caso é Raya. E de acordo com o site Deadline, a Disney faz isso também porque assim ela fica com 100% dos lucros do acesso premium. E também é importante ressaltar que a cada uma compra feita é o equivalente basicamente a 5 ou 6 ingressos vendidos, se fosse no cinema. Por isso que eles incentivam tanto essa ideia e ao invés de só disponibilizar gratuitamente o filme no catálogo, sem custo. Em outros lugares isso causou uma divisão do público, mas eu queria falar especificamente aqui do Brasil, que na grande maioria, pelo que eu pude perceber,
com tudo que está acontecendo agora nessa pandemia e várias famílias economizando, né, para coisas mais importantes, simplesmente não estão dispostas a pagar a quantia altíssima que o Disney Plus propõe para ver Raya com exclusividade. Já é considerado caro nos Estados Unidos, mas quando você vai converter em reais, o valor aqui é inacessível para a maioria das pessoas. Então, só recapitulando, Raya entrou primeiro no acesso premium. Depois desse prazo, se encontrou apenas em sites para comprar ou alugar, e um mês depois, mais ou menos, volta para o catálogo do Disney Plus sem nenhum custo adicional. Os filmes que vão entrar nesse formato nos próximos meses, que já foi confirmado, vão ser Viúva Negra e Cruella. E se a empresa realmente quiser lucrar com esse modelo aqui no Brasil, vão ter que reduzir significativamente o valor. Caso contrário, muitos acabam optando pela pirataria. Essa é a realidade, que no caso é de graça, né? Então, espero que eles estejam de olho nisso. Mas, no geral, pessoal, se você curte as animações da Disney e depois de tudo que foi dito aqui, ainda tem interesse em conferir a nova princesa, entre aspas, da Disney, Raya e o Último Dragão é um ótimo entretenimento, com ótimos personagens e com momentos que realmente subvertem as expectativas. A quem interessar, está disponível no catálogo do seu serviço de streaming, sem nenhum custo adicional. E é assim que finalizo essa sessão sem spoilers. Espero que tenham gostado. Se sim, comenta lá no Instagram, @sessãoas6, e fique por dentro das novidades que estão por vir. Serão todos muito bem-vindos. Nos próximos minutos vou discutir alguns detalhes do filme, então se você já tiver visto ou simplesmente não se importa com spoilers, a hora é essa. Então, bora lá. Bom, eu nem tenho tanta coisa para comentar, mas vale ressaltar algumas coisas, como não sei quantos de vocês notaram, mas quando o pai da Raya, que agora me fugiu o nome, falou que ia dar uma sopa para as tribos que estavam vindo se reunir, eu achei uma metáfora incrível ele dizer que a sopa é boa porque tem os ingredientes de todas as tribos. Eu achei um jeito tão simples de fazer crianças e adultos entenderem a importância da cooperação, compreensão, coletividade e como isso pode render frutos maravilhosos. Foi uma cena bem breve, mas realmente me causou um impacto. Outra coisa que achei interessante foi a relação entre humanos e dragões. Haviam algumas falas da Raya que realmente davam a entender que eles eram vistos como deuses, pelo menos foi isso que eu entendi, seres acima deles que poderiam trazer uma paz e uma harmonia em vários sentidos que os humanos sozinhos não seriam capazes. Também foi algo super sutil, mas achei essa escolha bem intrigante. Não sei se mais alguém teve essa impressão, mas tá aí. E como disse antes, há um momento ou outro na história que me questionei de algumas coisas, como por exemplo, por que os dragões não voltaram quando a Sisu espantou aqueles seres do mal lá com aquela esfera, sabe? Porque todos os humanos que eram pedra retornaram, menos eles. E senti que eles nunca explicaram isso, sabe? Acabou sendo só algo conveniente do roteiro. Teve isso. E outra coisa foi... Se todo mundo sabia que a água enfraquecia esses seres, tanto que tinha uma civilização que morava super perto de uma fonte d'água, né? Por que ninguém pensou em tornar isso uma arma? E quando foi revelado que a esfera mágica que se quebrou em pedaços não só é feita da energia dos dragões, mas simplesmente de água, aí é que eu me questionei ainda mais. E às vezes eu tinha a impressão que isso era uma coisa que todo mundo sabia, então eu fiquei me perguntando, sabe? Mas nada que me tirasse da experiência, só me deixou mais intrigado. Então, galera, esses foram meus comentários com spoilers e eu quero muito saber de vocês. Gostaram de Raya? E qual a solução vocês dariam pro acesso premium? Comenta lá no @sessãoas6 que eu vou estar lendo todos os comentários.
Eu quero muito que Viúva Negra seja um sucesso. A gente tá esperando esse filme faz tanto tempo. Então, quanto mais acessível esse acesso premium se tornar, melhor, né? Mas e aí, curtiu esse episódio? Então compartilha para algum amigo que gostou do filme ou que você acha que vai gostar, e vamos assim expandindo o nosso público. Vou ficando por aqui, obrigado a quem escutou. Semana que vem temos mais um episódio e me encontro com vocês lá. Um beijo e até mais.